Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos aí do curso CCNA Router Switching, Introdução às Redes. A gente vai estar dando uma olhada hoje no capítulo 5, que aborda o protocolo Ethernet um pouco sobre ele. Eu sou o professor Álvaro Barros e vamos estar começando a dar uma olhadinha aí no que vem falando o capítulo 5 para a gente aí. A gente vai estar vendo alguma introdução, falar um pouco sobre o protocolo Ethernet, sobre o protocolo ARP, que é o Address Resolution Protocol, alguma coisa sobre switches e um breve resumo lá no final. Então, o que é o protocolo Ethernet? Ele atua nas duas camadas inferiores, né? A gente vai estar trabalhando ali, pegando a camada de enlace de dados e um pedaço lá da camada física, porque há uma interligação da subcamada MAC com a camada física. É uma tecnologia para redes locais amplas, opera nas duas camadas inferiores, tem algumas definições I3E 802.2 e 802.3 e mexe referência a alguma questão a nível de largura de bandas, né? Suporta de 10 megabits por segundo até 100 gigabits por segundo. O padrão Ethernet define protocolos da camada 2 e da camada 1, ou seja, da camada 2, aqui fazendo uma referência ao modelo OSI, né? Que é a camada de enlace de dados, e a camada 1, que é a camada física. Dentro da camada de enlace de dados existem duas subcamadas, que é a camada de controle de link lógico, que é a subcamada LLC, e a subcamada MAC, que é o de MAC Address. Então a gente pode dar uma observada aqui na figura, ou seja, a Ethernet define protocolos da camada de enlace de dados e camada física, atua nas duas camadas inferiores. Dentro da camada de enlace de dados, eu tenho duas subcamadas, LLC e MAC. Subcamada LLC faz a interação com as camadas superiores e a subcamada MAC interação com a camada inferior. Então, LLC, mais uma vez aqui, ó, lida com as camadas superiores, ela faz uma interligação, pega os dados do protocolo de rede, adiciona informações, então ele pega a PDU que vem da camada superior, que vem lá da camada de rede, e ali adiciona informações. A subcamada MAC é a camada inferior da camada de enlace de dados, trabalha mais na parte de hardware, especificamente na placa de rede. Principais responsabilidades: faz o encapsulamento de dados e faz o acesso ao meio físico de transmissão. A subcamada MAC. No momento em que a PDU, que vem da camada superior, lá da camada de redes, chega na camada de enlace, vai ser gerada ali uma nova PDU que vai ser chamada de quadro. A subcamada MAC atua ali, né, dentro da camada de enlace de dados, ela faz o encapsulamento. Dentro do encapsulamento, ela vai incluir ali delimitação de quadro, endereçamento e detecção de erros, e também atua no controle de acesso ao meio físico, que controla a colocação e a retirada dos quadros no meio físico de transmissão, assim como a recuperação da mídia. Então ela vai fazer uma interação aqui, ó, entre a camada de enlace de dados e a camada física para poder acessar o meio de transmissão, acontecendo aqui o que? O encapsulamento dos dados, que vai gerar um quadro. A gente viu que quando o quadro é gerado, adiciona um cabeçalho e adiciona um trailer, isso de uma maneira geral, na hora de gerar o quadro, e ali dentro daquelas informações que estão sendo adicionadas naquele quadro, a subcamada MAC faz o encapsulamento dos dados e o controle de acesso ao meio físico. A subcamada MAC, encapsulamento de dados, monta o quadro antes de transmitir e faz a desmontagem quando recebe, adiciona cabeçalho e trailer à camada de rede, que vem lá, a PDU da camada de rede, e aí vai gerar uma nova PDU, que é chamada quadro. Principais funções: delimitação de quadro, endereçamento, detecção de erro. Delimitação de quadro: grupo de bits que vão formar esse quadro e vai fazer a sincronização entre os nós de transmissão e recepção. Endereçamento: adiciona ali o endereço físico, que é o endereço MAC, é o endereço físico da própria placa de rede, tanto o endereço de origem quanto o endereço de destino, e atua com a detecção de erro com a utilização de CRC
lá no trailer, lá no final da PDU, quadro, né, é adicionado o trailer e ali tem o CRC que faz a verificação se houve algum erro durante a transmissão ou não. No controle de acesso ao meio, responsável pela colocação e remoção dos quadros no meio físico de transmissão, comunicação direta com a camada física, faz a verificação se acontece alguma colisão. Então, uma vez que podem existir vários dispositivos querendo fazer uma transmissão através de um meio físico compartilhado, e se todos esses dispositivos colocarem ali ao mesmo tempo, vai haver uma colisão, e aí o dado vai ficar corrompido e vai ter que ser retransmitido, então ele monitora essa colisão. E para que isso aconteça, ele fornece um método chamado CSMA, que é o método para verificação de portadora, na hora de fazer a transmissão da informação pelo meio físico. Então essa verificação de portadora, primeiro ela detecta se o meio físico está transportando sinal, tá? Então ele verifica ali se está havendo transmissão naquele momento, se estiver tendo transmissão, não acessa para transmitir. Então, quando o meio for liberado, ela detecta que não está tendo transmissão naquele momento e aí a portadora coloca a informação lá no meio de transmissão. E se os dois dispositivos transmitirem simultaneamente, uma vez que eu posso ter mais de uma máquina esperando a portadora, esperando o sinal da portadora para jogar a informação ali naquele meio de transmissão. Então pode acontecer de, no mesmo momento, o meio ficou livre, duas máquinas tentem transmitir e aí vai acontecer a colisão. Então essa verificação de portadora, o método CSMA fica monitorando e aí ele vai detectar que houve colisão ali e o sinal vai ser perdido e vai gerar um tempo aleatório para tentar uma nova retransmissão. Esse é o método baseado em contenção. Então ele usa métodos que é o CSMA, CSMA-CD para redes Ethernet, CSMA-CA para redes sem fio com padrão 802.11. Então, método baseado em contenção. As estações transmitem a qualquer momento, porém existe colisão. Mais uma vez, as estações, então, elas estão aqui, o meio de transmissão é compartilhado. Então, elas estão esperando para poder transmitir. Quando o meio de transmissão fica livre, a estação detecta, através lá do verificação de portadora, detecta que aquele meio de transmissão está liberado e aí joga o sinal no meio de transmissão. Problema, meio de transmissão ficou livre. Tenho duas máquinas querendo transmitir. O meio de transmissão ficou livre, as duas detectaram que o meio de transmissão ficou livre e aí coloca o quadro no meio de transmissão. O que vai acontecer? Colisão, porque as duas colocaram simultaneamente, houve uma colisão, os equipamentos, através do método CSMA, verificarão que houve uma colisão e aí aquele quadro foi perdido, né? Então, em algum momento aleatório de tempo lá, ele vai tentar retransmitir aquele quadro novamente. Então, aqui, sobre essa questão do controle de acesso ao meio, detecção de colisão, que é o método CSMA, mais uma vez, ó, o dispositivo monitora para verificar a presença de sinal. Se está ausente, significa que o meio está livre, então pode transmitir. Se for detectados sinais que outro dispositivo também está transmitindo, para de enviar e envia depois, porque vai estar acontecendo colisão. Redes Ethernet projetadas para utilizar o CSMA-CD, porém hoje em dia, a gente com a utilização de switches, né, que fazem ligação ponto a ponto, essa questão da colisão é meio que inexistente, porque o switch ele faz o chaveamento entre as portas lá de um host ao outro. Essa questão da colisão e o CSMA-CD era muito utilizado quando a gente trabalha com hub apenas e quando a gente trabalha em redes de barramento. O método CSMA-CA, que é para prevenção de colisão em meio físico de rede sem fio, ele examina o meio físico para verificar a presença de sinal. Se está livre, ele envia uma notificação dizendo que ele tem a intenção de usar o meio para transmitir. E só a partir daí que ele envia os dados. Então, numa tecnologia de rede sem fio, que é padrão 802.11, método de controle de acesso ao meio é o método CSMA-CA. O que ele faz? Verifica o meio de transmissão. Está livre?
notifica aos outros equipamentos que ele pretende transmitir, e aí então ele envia os dados. Então esse é o método de acesso para a rede sem fio. Então, controle de acesso, só o resumo aqui, baseado em contenção, as estações transmitem a qualquer momento, existe colisão, mecanismos para poder resolver esses problemas da contenção, CSMA-CD para redes Ethernet, CSMA-CA para rede sem fio. Bom, o endereço MAC. O endereço MAC está falando aí a identidade do Ethernet. O endereçamento MAC atua na camada 2, é um valor de 48 bits com 12 dígitos hexadecimais. A gente fala que o endereço MAC é um endereço físico, ele já sai de fábrica na interface de rede. Então toda interface de rede Ethernet possui um endereçamento MAC já vem de fábrica. Esse endereço ele é dividido em duas partes. Os 24 primeiros bits são referência ao fabricante, ao organizador. Então é um endereçamento exclusivo que você olha e já consegue ter uma ideia do fabricante, do organizador daquela interface, daquele endereçamento. Os outros 24 bits restantes fazem a parte de endereçamento da própria interface. Então é um endereçamento físico que já sai de fábrica e é utilizado para fazer a comunicação em rede local, a nível de camada 2. Então eles são atribuídos às estações de trabalhos. Na verdade, em cada uma das interfaces possui o seu devido endereçamento MAC, interfaces Ethernet. Aqui nós temos um exemplo de um endereço MAC 00059A 3C7800. Lembrando que este endereço é em valor hexadecimal e a sua divisão, os 3 primeiros conjuntos aqui do hexadecimal, os 24 primeiros bits, referência ao organizador ou ao fabricante, e os outros endereçamento da própria interface. Então, pela rede Ethernet, numa rede local Ethernet, quando está sendo transmitido lá a informação, a Ethernet anexa dentro do quadro, do quadro que está sendo gerado lá, o endereçamento MAC de origem e de destino. Então, cada placa de rede, no momento que está recebendo aquela informação, ela verifica lá na rede local se o destino é o seu endereço MAC ou não. Se for o seu próprio endereço MAC, ele descarta. Como é que funciona o encapsulamento? As primeiras versões do Ethernet, lá 802.2, por exemplo, trabalhava somente a 10 megabits por segundo. Hoje já trabalha aí a 10 gigabits por segundo e até mais rápido. Então a estrutura lá no Ethernet, quando está sendo gerado o quadro, a PDU vem lá da camada de rede, tá? E aí quando ela chega na camada de enlace de dados, o quadro Ethernet vai ser gerado e ali vai ser adicionada informação de cabeçalho e o trailer no final. Aí gera uma nova PDU, que é a PDU chamada quadro. No Ethernet 2, tá, o formato do quadro utilizado para redes TCP/IP, nós temos aqui os dados. Esses dados aqui é a PDU que vem da camada de cima no momento do encapsulamento. Então, chegou da camada de rede, uma PDU, que vai ser esse dado. O que o Ethernet vai estar fazendo lá na camada de enlace? Adiciona o cabeçalho, que vai ter lá preâmbulo, endereçamento MAC de origem, destino, tipo, e ao final adiciona o trailer, que está aqui, ó, sequência de verificação de quadro. Isso aqui é gerado uma nova PDU da Ethernet 2, que é o padrão utilizado em redes TCP/IP, que vai ser o quadro que vai ser passado para a camada física. Como o tamanho de quadro, padrão Ethernet 2 e 802.3, mínimo de 64 bytes, máximo de 1518 bytes. Então o quadro ele pode ter um tamanho variável, porém dentro desses limites. Se for um tamanho menor, fragmento de colisão ou hunt frame, então ele pode ser considerado que está corrompido. Sendo o quadro um tamanho inferior ao mínimo ou superior ao máximo, ele vai detectar que é um problema e vai descartar esse quadro. Tags de VLAN. A gente pode estar trabalhando com uma segmentação física utilizando VLANs, que são redes virtuais nos próprios switches, de acordo com as redes que a gente está planejando. E a gente pode utilizar o protocolo 802.1q, que faz o tag de VLAN, ou seja, a identificação da VLAN que aquele quadro vai estar passando, que aquele quadro pertence.
E aí ele vai estar incluindo dentro do quadro Ethernet essa informação de qual a VLAN que participa naquele momento. E aí, ó, dentro do quadro de VLAN ainda tem outras informações, que é o ID, protocolo de tag, prioridade do usuário, indicador canônico e o ID da VLAN. Então é comum, por exemplo, eu vou fazer uma configuração de subinterfaces para fazer roteamento entre VLANs em um determinado roteador. Então eu vou ter que fazer a marcação daquelas VLANs, determinadas portas do switch vão trabalhar como modo tronco, que é o modo onde vai passar mais de uma VLAN, e algumas portas do switch vai trabalhar em modo de acesso, ou seja, um modo especificamente para trabalhar com uma única determinada VLAN. Dentro do quadro Ethernet 802.23, o I3E 802.23, nós vamos ter preâmbulo, delimitador de início de quadro, endereço, destino e origem, aqui é o endereçamento MAC para comunicação em rede local, comprimento, cabeçalho e dados, 802.2, isso aqui é o dado que está vindo da camada superior, que está sendo encapsulado, e no final a sequência de verificação. Preâmbulo, utilizado para sincronização entre os dispositivos, host de origem e de destino. Campo comprimento tipo, que é o campo número 2, é o comprimento exato de dados do quadro e descreve que protocolo que foi implementado. Isso aqui vai ser utilizado até para cálculos de CRC. Campo de dados, os dados em encapsulamento, os dados encapsulados que estão vindo da camada superior, né? Sequência de verificação de quadro, utilizado para detectar erros. Então, sequência de verificação de quadro vai ser utilizado para fazer a checagem se houve algum problema naquele quadro durante a transmissão, tá? Para poder detectar algum erro ou não naquele quadro, se está correto ou se está com problema. Então ele faz cálculos, tá? Tanto cálculos na origem quanto cálculos no destino, e esses cálculos têm que coincidir. Então é feito uma marcação de uma quantidade de bits para poder fazer essa verificação do erro. O endereço MAC, ele é um endereço em hexadecimal. Então a gente tem algumas notações, por exemplo, o endereçamento IPv4, ele tem uma notação decimal que facilita a nossa vida. O endereço IPv6, ele já é um endereçamento em hexadecimal. E o endereço MAC, que é o endereço físico lá das interfaces de rede, ele também é um endereço em hexadecimal. Então aqui a gente tem uma tabela que faz uma conversão de valores em decimal, em binário, em hexadecimal. Lembrando sempre que um único valor em hexadecimal corresponde a 4 bits. Então nós vamos ter sempre uma representação de 4 bits para um único valor em hexadecimal. O endereçamento MAC feito em hexadecimal. Então aqui a gente consegue ter uma ideia. Se eu estou num equipamento, no computador, por exemplo, eu entro lá no prompt de comando. Se eu digitar o comando ipconfig/all, eu vou ter o acesso a verificar qual é o endereço físico, né, que é o endereço MAC. Então esse physical address é o meu endereço MAC daquela interface. Então ele vai estar falando aqui qual é a interface e as configurações dessa interface, inclusive aqui, ó, endereçamento IPv4, máscara de subrede, se está sendo endereçado a nível de endereçamento IPv4 através de servidor DHCP, nesse caso aqui, ó, está recebendo o endereçamento automaticamente pela rede. E está aqui, ó, endereço físico, que é o endereço MAC, o endereço da placa de rede aqui da interface. Essa representação pode ser feita de 3 formas. Através de traços, sempre agrupando aqui de 2 em 2, com 2 pontos, também agrupando de 2 em 2, então 00, 2 pontos, 60, 2 pontos, 2F, ou com pontos, agrupando de 4 em 4. Então eu tenho 4 valores aqui, ponto mais 4 valores, ponto mais 4 valores. Tudo em hexadecimal. Então são as 3 formas de representação de um endereço MAC. Propagação da comunicação pela rede pode ser feita de maneira unicast, multicast ou broadcast. Então a gente tem unicast 1 para 1, comunicação broadcast. Um único host envia para todo mundo daquela rede. Então aqui é uma representação MAC destino para endereçamento broadcast. Vai ser tudo F para fazer essa representação. No unicast, voltando um pouquinho, o MAC destino é o endereço destino do host que quer se comunicar.
Então, nesse caso aqui, ó, o H1, que é o host 1, está querendo se comunicar com o destino IP200, que seria esse servidor aqui, ó, 92.168.1.200, possui esse MAC. Então, o quadro que vai ser gerado vai ter como MAC de origem, como é uma comunicação de rede local, de camada 2, vai ter como endereço MAC de origem o MAC do host de origem e como MAC de destino o endereço MAC desse servidor de destino. Então, vai comunicar de 1 para 1. O broadcast de 1 para todos, né? Então, quando for endereçamento para broadcast na rede, todo mundo vai receber, ele vai estar como MAC destino, tudo F. O endereçamento multicast de 1 para alguns ou muitos, então só um grupo de hosts de destino. E aí, ó, quando for endereçamento para multicast, vai começar sempre o endereçamento MAC com 01005E. Então 01005E já vai indicar que isso é uma comunicação multicast. Endereçamento MAC e endereçamento IP são duas formas de endereçamento que a gente tem pela rede, um de camada 2, outro de camada 3. Endereçamento MAC, camada 2, que é o endereçamento físico, né? Endereçamento IP de camada 3, valores lógicos, a gente chama de endereçamento lógico. Então, os dois são necessários para que haja comunicação numa rede local. Então, eu tenho que ter o endereçamento MAC e eu tenho que ter a configuração do protocolo de CP/IP com todos os hosts devidamente endereçados. Eles têm que possuir seus endereços lógicos IPs, que é aquela configuração do número que a gente coloca lá, da configuração de IP lá. Então, como é que acontece a conectividade a nível de camada 2 e camada 3? Camada 2, numa rede local, o switch vai examinar os endereços MACs de origem e de destino e faz o encaminhamento. Camada 3, o roteador examina o endereçamento IP. Então, o endereçamento de camada 3, a comunicação, o roteador que faz essa verificação de um IP de origem para um IP de destino para analisar se tem que encaminhar aquele pacote para uma outra rede IP diferente. Numa rede local, o switch vai examinar o cabeçalho lá do quadro para verificar o endereçamento MAC de origem e o endereçamento MAC de destino. O quadro, isso aqui a gente até viu numa aula passada, o quadro ele pode ser modificado de acordo com o tipo do enlace de dados, porque a própria camada de enlace de dados tem que preparar o quadro para jogar para a camada física que vai ser disparado pelo meio físico de transmissão. Porém, podem existir diferentes meios de transmissão. E aí o quadro tem que ser preparado de acordo com o meio de transmissão. Então a conectividade vai ser sempre estabelecida de um ponto ao outro. Protocolo de resolução de endereços, que é o protocolo ARP. O que acontece? Numa rede local, para que haja comunicação, eu tenho lá o endereço IP e eu tenho o endereçamento físico. Na própria rede local, existe uma associação desse endereçamento físico com o endereçamento IP no host, para que ele saiba para onde tem que encaminhar aquele quadro. Tá? E quem faz essa resolução é o protocolo ARP. Então, o protocolo ARP ele tem essa finalidade. Um nó, ele precisa localizar o endereço MAC do destino. Então, ele tem duas funções. Resolve IPv4 para MAC e mantém uma tabela de mapeamentos. Ou seja, eu tenho um determinado host de origem que precisa transmitir para um host de destino, tá? Endereço IP o final 7, que seria o host 4 aqui. O que acontece? No momento da transmissão, rede local verificou a rede lógica, rede IP. É a mesma rede, o destino? Sim. 92.68.1.7 é o destino. Eu estou no 92.68.1.5. 192.68.1 seria a minha rede. Então, a nível de endereçamento de camada 3, está na mesma rede. Então, o que o host 1 faz? Ele consulta na sua tabela ARP se ele conhece o endereço MAC do host 4. Se ele conhecer o endereço MAC do host 4, ele já coloca no quadro como host de destino o endereço MAC do host 4. Se ele não souber, ele tem que mandar uma consulta para a rede, onde todos os outros 3 computadores irão receber essa consulta através de um protocolo ARP, perguntando quem é o MAC do host de destino 92.68.1.7. Host 3 recebe, não é ele, descarta. Host 2 recebe, não é ele, descarta. Host 7 recebe,
eu sou o 192.68.1.7, então eu tenho que responder com o meu endereço MAC. Então o host 4 responde para o host 1 o seu devido endereçamento MAC. O host 1 escreve na sua tabela ARP, tá? Ele escreve na tabela ARP lá uma associação do endereçamento IP destino 192.68.1.7 com o MAC fornecido pelo host 4, e a partir daí ele endereça o quadro com endereço MAC de destino, o MAC da interface do host 4. E aí ele encaminha o pacote para a rede. Quando chegar aqui, o switch verifica o MAC de destino e manda especificamente para o host 4. Então houve aí uma resolução de endereço, uma tradução, num primeiro momento em que o host 1 não conhecia o endereço MAC do host de destino. Então ele manda uma requisição e o cara responde, ele escreve na sua tabela ARP e aí ele manda destinado ao endereçamento MAC de destino correto. Então a tabela ARP encontra o endereço da camada de enlace, que é mapeado para IPv4, endereço MAC. Como o nó recebe quadros do meio físico, registra o IP, fonte e o endereço MAC como mapeamento. Então ele recebe um quadro também muitas vezes, ele já escreve na sua tabela ARP. Solicitação ARP, difusão de camada 2 para todos os dispositivos. Então num primeiro momento está gerando um ARP na rede para consultar, todo mundo daquela rede local vai receber. Então isso gera um tráfego de broadcast muito grande. O nó que corresponde, responde. Se ninguém responder, o pacote é pulado porque não pode ser criado. Então eu também posso ter mapeamentos estáticos na tabela ARP, mas dificilmente isso acontece. Aqui, passo a passo, aquilo que eu expliquei, processo ARP de comunicação. Host A deseja enviar pacote para o endereço IP 10.10.0.3. Bom, ele, na sua tabela ARP, não existe ainda uma associação do endereço destino 10.10.0.3 com o seu devido endereço MAC. Então o que ele vai fazer? Ele envia um pacote ARP pela rede, uma resolução de endereço ARP pela rede. Todo mundo vai receber, porque ele enviou um broadcast. Mais uma vez, quando é broadcast destinado para o endereço MAC, tudo F. FF, dois pontos, FF, dois pontos, FF, e assim vai. Então todo mundo recebe esse pacote ARP, perguntando quem é o MAC do endereço 10.10.0.3. O endereço 10.10.0.3 responde com o seu endereço MAC. Então responde, envia o endereço MAC para o host A, e a partir daí há uma escrita lá na tabela ARP do host A, ele já insere na sua tabela ARP uma associação do endereço IP 10.10.0.3 com o devido MAC daquela máquina, e aí então ele starta uma comunicação direto para o host destino C, porque agora ele já gera um quadro com o endereço MAC de destino, exatamente o MAC do host C lá, porque ele já consulta na sua tabela ARP e já existe aquela entrada. Então ARP, se o IPv4 estiver na rede local, usa o endereço MAC do host destino, tá? Se o IPv4 não estiver na rede local, ou seja, se o host destino de endereçamento IP lá não estiver na rede local, significa que a nível de camada 3 é um endereçamento lógico diferente. Então o que acontece? O ARP tem que verificar quem é o gateway. O gateway é o cara que faz a interligação de uma rede IP com outra rede IP diferente. Então se eu tenho um gateway na rede e eu tenho um destino endereçamento IP diferente do que a rede origem, eu tenho que destinar esse pacote para o gateway. Então, se no momento da comunicação, de startar a comunicação lá, o IPv4 de destino for diferente do endereçamento IP daquela rede local, o ARP vai ter que encaminhar aquele pacote para o MAC do gateway. Então é isso que vai ter que acontecer. Se não sabe qual é o endereço MAC do gateway, starta aquele procedimento de consulta ARP para toda a rede e o gateway vai ter que responder. E aí o gateway respondendo, escreve na tabela ARP do host de origem, e aí ele manda um pacote local com quadro destinado ao gateway, e o gateway, quando receber aquilo lá, ele vai verificar o endereçamento destino a nível de camada 3 e encaminha para a rede destino. Aqui é o que acabei de falar. Remoção de tabela ARP. Então, a tabela ARP desligou, perde. Desliguei a máquina, perde. De tempos em tempos também, aquela entrada pode ser removida automaticamente. E eu posso ter comandos manuais para poder remover essas entradas da tabela ARP.
Aqui, dentro de um roteador, para eu consultar a tabela ARP, eu posso dar o comando show IP ARP, então eu consulto endereçamento IP, endereçamento tabela ARP, endereço MAC aqui, do tipo ARPA e qual a interface que está conectada. Em um computador, para eu consultar a tabela ARP, dou o comando ARP espaço "-a", e aí eu consulto a determinada interface, o que tem a nível de endereçamento ARP, de tabela ARP, né, escrita ali. Então, o que ele conhece? Ó, ele conhece o endereço 9268.1254, que é esse gateway. Aqui, 19268.1255. A nível de endereçamento IP, o último endereço da faixa sempre será o endereço de broadcast. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. E como é broadcast, olha o endereçamento MAC que ele coloca. Tudo F. A gente já viu que endereçamento MAC destino, tudo F é o broadcast. Então, todo mundo recebe. Então aqui ele também faz algumas referências aqui, endereçamento multicast e broadcast para todo mundo. Como que o ARP pode criar problema? Broadcast ARP gera problema uma vez que todos os equipamentos estarão recebendo aquele tráfego. Então, se eu tenho muitos equipamentos no mesmo meio compartilhado e alguma máquina gerando muito ARP na rede, eu vou ter muito tráfego ali, a performance da minha rede vai cair, podendo até em algum momento parar. Então eu vou ter muito broadcast ARP, eu tenho muita sobrecarga na mídia e isso impacta a própria segurança da minha rede. Como é que eu atenuo problemas? Com a utilização de switches, isso tende a diminuir, porque o próprio switch armazena no seu buffer de memória a porta que está conectado a qual equipamento e qual é o MAC daquele equipamento. Então o switch ele monta uma tabela na sua própria memória, armazenando o MAC dos equipamentos nas devidas portas que esses equipamentos estão conectados, e aí cada equipamento possui seu próprio domínio de colisão. Então quando um equipamento quer comunicar com outro, não há muito aquele ARP geral jogando para todo mundo, porque o switch ele já escreve na sua tabela de memória lá uma associação entre a porta e o endereçamento MAC. Então quando um host destino um host de origem quer comunicar com o destino, ele encaminha o quadro para aquela rede, e o switch já faz uma associação naquela porta para poder estabelecer uma comunicação direta. Porém, isso também não evita o broadcast ARP na rede toda, uma vez que eu posso ter o host de origem que quer comunicar com um determinado destino e ele não tem ainda na sua tabela ARP escrito uma associação entre o IP de destino e o MAC daquele determinado IP. Então, em algum momento ele vai gerar um ARP aqui que todo mundo vai receber. E aí, como todo mundo recebe, o cara que for o destino responde. E aí sim, a partir desse momento ele faz uma comunicação entre os dois pontos apenas. Numa rede aqui como era anterior, de barramento, ele vai gerar um broadcast e mesmo depois que ele souber qual é o endereçamento MAC de destino, ele vai mandar o pacote só para esse cara, porém todo mundo vai receber, porque eu tenho aqui um domínio compartilhado, um meio compartilhado de transmissão. Então todo mundo recebe, porém somente o destino usa aquele pacote, o restante descarta, mas o tráfego está sendo gerado. No switch isso não acontece. No switch ele pode até gerar um primeiro tráfego ARP que vai para todo mundo, mas depois que o host de origem possui já escrito na sua tabela ARP lá, ele vai mandar destinado apenas àquele cara. E aí o switch, como ele consegue já ter no seu buffer de memória uma associação das portas com os devidos endereços MACs, ele vai estabelecer uma comunicação ponto a ponto. Então aquele tráfego constante para todo mundo não vai acontecer. Switch de camada 2 conecta os dispositivos finais aos dispositivos intermediários em redes Ethernet. Executa switching e filtragem com base no endereçamento MAC, ou seja, ele filtra, verifica qual é o endereçamento MAC de origem e destino e faz a comunicação entre as portas. Cria uma tabela MAC para usar essas decisões de encaminhamento, aquilo que eu falei, ele armazena no buffer. Depende de roteadores para passar dados entre redes IPs diferentes, porque quando o switch é de camada 2, ele não acessa endereçamento lógico, que é o endereçamento IP. Ele trabalha apenas com endereçamento MAC. Então, o que vai acontecer aqui?
o PC1 vai fazer uma comunicação. O switch vai receber um quadro de broadcast do PC1 na porta 1. A porta 1 é a porta na qual o PC1 está conectado. Então ele quer enviar para um determinado host destino. Porém, ele não tem ainda na sua tabela ARP qual é o endereço MAC desse host destino. Então ele manda para o switch. O que o switch faz? O switch ele vai inserir o MAC de origem e a porta que recebeu. Então ele já armazena aqui na porta qual é o MAC que está associado a essa porta. O MAC da interface desse host PC1 que está conectado à porta 1. Então ele já armazena ali. E o que ele muda? Ele muda o destino para um broadcast, uma vez que ele ainda não sabe quem é o endereço MAC de destino, dependendo a qual porta está associada. Então ele joga um broadcast e inunda todas as outras portas, exceto a porta que recebeu. Então ele vai mandar para a porta 2 e porta 3. Então ele joga um broadcast lá e manda para a porta 2 e para a porta 3, querendo saber qual é aquele destino. O destino vai responder ao broadcast endereçado somente ao PC1. Então ele manda aqui como quadro de origem o MAC do PC1 para broadcast para perguntar quem é o MAC destino X, por exemplo. Quem responder vai responder endereçado com o destino específico MAC do PC1, que é quem pediu. Então, na ida, mandou um broadcast, na volta já vem um unicast, que é especificamente para uma máquina destino, já com o seu MAC devidamente endereçado. E aí, o switch insere o MAC origem do PC2 e o número de porta do PC2. Responde. A partir daí, o switch já sabe em qual porta está associado, qual o seu devido MAC destino. E a partir daí, o PC1 agora vai mandar um quadro, tá, destinado especificamente para o MAC do PC2, que é quem ele quer se comunicar. Então ele agora pode enviar o quadro direto entre o destino e a origem, sem inundar todo mundo, porque ele já conhece aqui armazenamento nas portas de acordo com os MACs, então ele já possui no seu buffer de memória. O PC1 já possui na sua tabela ARP uma entrada sabendo qual é o MAC do PC2, de acordo com o seu próprio IP, então já tem uma entrada na tabela ARP do PC1 associando o IP do PC2 e o devido MAC do PC2. Então ele já consegue, a partir de agora, fazer uma comunicação ponto a ponto entre o PC1 e o PC2. Então, no primeiro momento, mandou um ARP para poder saber quem é o MAC e a qual a devida porta que está associado. Então, armazena no buffer aqui e acontece a entrada de tabela ARP no PC1. Feito isso, a partir de agora já sabe, o switch já sabe o MAC destino, qual porta que está conectada, o PC1 já possui na sua tabela ARP qual é o MAC do PC2, e aí ele manda uma comunicação, ele endereça o seu quadro especificamente para o MAC do PC2. Algumas configurações, a gente tem o Half Duplex, método CSMA-CD. Por exemplo, quando eu tenho um hub, o hub ele não faz essa associação de porta com o MAC. O hub ele é meio compartilhado para todo mundo, então todo mundo acessa o mesmo meio, tá? Então a gente tem mais problema de colisão. Então, fluxo de dados unidirecional, ou vai ou volta. Maior potencial de colisão, a conectividade é um hub. Quando a gente trabalha o switch, aí já pode operar em full duplex. Ou seja, entre os pontos aqui, eu tenho comunicação indo e vindo simultaneamente, mas somente ao ponto a ponto, conectada à porta comutada dedicada, porque aí a partir do momento em que o switch já tem no seu buffer as devidas configurações de endereçamento MAC associadas às portas, ele já consegue estabelecer o switching entre essas portas, e aí a gente passa a ter uma comunicação ponto a ponto. Tem que ter habilitação do full duplex em todas as extremidades, então tem que estar habilitado aqui que vai trabalhar em full duplex. Não há colisão porque eu tenho aqui um estabelecimento de uma conexão ponto a ponto. Então as outras máquinas que poderiam estar conectadas às outras portas desse switch, a partir do momento que o endereçamento MAC já é todo conhecido, não recebe mais nenhum quadro. A colisão detecta o circuito desabilitado. MDX automático. Antes era bem comum, eu ia fazer um cabeamento, eu tinha que ter uma configuração específica de tipo de conectorização numa ponta, na outra. Agora não, há uma tendência em que os próprios equipamentos eles já conseguem detectar automaticamente o tipo da conexão da interface e faz um autoajuste. Então, entre dispositivos
iguais, por exemplo, entre dispositivos diferentes. Então era bem comum, eu vou ligar dispositivos iguais. Eu tinha que ter um cabo crossover, que a gente chama de cabo invertido. De uma ponta é o padrão T568A, na outra ponta seria o padrão T568B. Agora os dispositivos já têm a funcionalidade do MDix automático, que não tenho mais tanta essa preocupação com relação ao tipo do cabo que eu tenho que estar preparando para fazer a conexão ali. Método de encaminhamento do switch, switch store and forward. Recebeu o quadro para poder fazer uma transmissão, recebe o quadro todinho antes de reencaminhar aquele quadro. Recebe, verifica se está erro, verifica o endereço de destino, verifica a interface de saída, para só depois encaminhar tudo aquilo. Então, ele evita que quadros corrompidos sejam encaminhados. Porém, ele acaba ficando mais lento e tem que ter uma necessidade de ter um buffer muito maior, porque ele recebe o quadro todo para depois retransmitir. O próprio nome aqui, Store and Forward, armazena e encaminha. Switch Controlled, ele encaminha o quadro antes de ser recebido por completo, diferente do Store and Forward. Store and Forward tem que receber tudo para depois encaminhar. Esse tipo de switch, ele já recebe o quadro e à medida que ele já está recebendo o quadro, ele verifica o endereçamento de origem e de destino, endereçamento MAC de origem e destino, e já consegue fazer o encaminhamento desse quadro. Já consegue fazer o encaminhamento desse quadro. Então não tem a necessidade de receber tudo antes. Então temos o switch Fast Forward, que o nível de latência imediatamente encaminha somente após ler o pacote de destino. É o método que é utilizado aqui. E o Fragment Free armazena primeiramente os 64 bytes do quadro. Então já faz uma verificação ali, porque a maioria dos erros acontece ali já, nos primeiros 64 bytes. Verifica o endereçamento MAC de origem e destino, já faz algum tipo de verificação de erro e encaminha o quadro. Bufferização de memória. A memória do switch pode ser baseada na porta ou memória compartilhada. A baseada na porta. Na memória baseada na porta, os pacotes são armazenados em filas, essas filas vinculadas às portas específicas de entrada e saída. E na memória compartilhada, deposita todos os quadros em um buffer de memória comum, com todas as portas no compartilhamento do próprio switch. Configuração fixa ou modular, aqui a gente fala sobre alimentação PoE. É bem comum agora a gente ter algumas das características do switch, é esse PoE, que é Power over Ethernet, ou seja, eu tenho alimentação elétrica utilizando o próprio cabeamento de rede. Então o switch fornece alimentação elétrica para o dispositivo utilizando o próprio cabeamento de rede. Então se eu tiver um telefone IP, por exemplo, que tem que ter alimentação elétrica, eu posso fornecer essa alimentação elétrica também utilizando o próprio cabo de rede para lá. Ou até um access point. Então qualquer equipamento que for conectado a esse switch, que precise de alimentação elétrica para funcionar, a gente pode ter um switch que tem a característica PoE, Power over Ethernet, e esse switch fornece alimentação elétrica para o equipamento que precisar utilizar. Configuração fixa e modular, continuando. Eu tenho switch de configurações fixas, muito limitado, eu não tenho escalabilidade nele, eu não tenho como ficar mexendo nele. São fornecidos originalmente, são fixos, não tem como modificar. Modular, eu tenho chassi, e o próprio chassi eu vou adicionando placas que tem as portas para poder fazer a configuração que eu precise. E o empilhável são os switches que já têm as suas devidas configurações e eles possuem uma interface específica para que faça a conexão entre esses switches. E aí, fazendo essa conexão, utilizando essas portas específicas, muitas vezes essas portas são chamadas daisy chain, é como se eu ficasse um switch só. Então aqui eu teria, por exemplo, 1, 2, 3, 4 switches. Utilizando essas configurações de empilhamento através das portas específicas, é como eu vou ter um único switch aqui desses 4, porque a comunicação deles será feita através da velocidade do próprio barramento. Alguns conectores que são utilizados para fibra, que ligam diretamente no switch. Então eu dispenso o uso de transceiver, por exemplo, eu posso utilizar o Gigabit Ethernet SFP, o BX Optical SFP, Copper SFP, muitas vezes são chamados mini GBIC. Então eu consigo utilizar, a fibra liga nele e ele já liga diretamente no switch. Eu dispenso às vezes o uso de transceiver, que pode ser trabalhoso, problemático, arriscado. Então são conectores
de melhor qualidade. Comunicação camada 2 versus camada 3. Existem alguns switches que atuam na comunicação de camada 3 e aí eles possuem algumas funções de roteamento. Mas o padrão é que o switch faça a comunicação em nível de camada 2. E aí, se ele faz a comunicação em nível de camada 2, ele só vai comunicar através de endereçamento MAC. Se um desses hosts aqui estiver numa rede IP diferente, é necessário que o roteador faça o processo de roteamento de camada 3. Já num switch que trabalha na camada 3, ele pode ter a função de roteador também. Então ele pode determinar uma determinada porta que vai ter a função de roteamento. Então, redes lógicas e IPs diferentes, se esse switch estiver configurado certinho com as configurações de roteamento de camada 3, ele consegue fazer essa interligação entre redes IPs diferentes. Algumas interfaces do switch: eu tenho interface virtual, chamada SVI, são interfaces lógicas associadas a redes que utilize VLAN. Eu tenho porta roteada, que é uma porta física de um switch de camada 3, que eu vou configurar para funcionar como uma porta de roteador. Então, normalmente, portas roteadas eu tenho que colocar dentro da configuração da porta esse comando no switch port. E eu tenho o Ether Channel de camada 3, ou seja, eu tenho uma interface lógica associada a um bundle. O bundle seria um range de portas, né? Eu posso pegar algumas portas físicas e definir que essas portas físicas serão um Ether Channel. Então, elas vão se comunicar como uma única porta. Então, imagina que eu posso ter 3 interfaces de 100 megabits por segundo. Eu defino que essas 3 interfaces vão trabalhar em Ether Channel. É como se eu vou ter uma única interface de 300 megabits por segundo. Aqui como é que eu faço a configuração de uma porta roteada. Entro na interface, no modo de configuração global do switch, tá? Entro na interface, tá? Aqui eu estou entrando na interface Fast Ethernet 0/6. Dou o comando no switch port, para definir que vai ser uma porta roteada. Adiciono um número de IP na rede que vai estar. Comando no shutdown para subir a interface. End para sair. Então aqui a gente vai estar vendo, quando eu der o comando show IP interface brief, já me mostra aqui que a Fast Ethernet está com um endereço IP, porque foi configurado como porta roteada, e aí eu coloco o endereçamento IP nela. A nível de status está ativo e protocolo também está ativo. E finalizando, né, esse capítulo 5, a gente, breve resumo: Ether Channel, tecnologia mais utilizada para rede local. Os padrões do Ether Channel falam sobre os protocolos de camada 1 e 2, né, camada de enlace e camada física. A estrutura de quadro do Ether Channel, né, o PDU que é gerado, que é o PDU quadro, que é gerado lá na camada 3, lá, ele vai para a camada 2, que é a camada de enlace, e na camada de enlace é adicionado cabeçalho e trailer em volta dessa PDU, e aí vai gerar o quadro. Alguns padrões, 802.2 e 3, o quadro fornece endereçamento MAC e verificação de erro. A gente viu isso dentro do próprio cabeçalho, o próprio trailer lá, o que acontece. Ideal em redes locais não trabalhar mais com hubs, porque gera muita colisão, e trabalhar sempre com switches. Endereçamento de camada 2, Ethernet, comunicação unicast, multicast e broadcast. Usa protocolo de resolução de endereço para mapear endereçamento IP, que é o endereçamento de camada 3, com o endereçamento MAC, que é o endereçamento de camada 2. Protocolo de resolução de endereços é o ARP. Cada nó tem um IP e um MAC. O ARP resolve IPv4 para endereço MAC e adiciona na sua tabela. O switch de camada 2 cria uma tabela de endereçamento MAC para utilizar nas decisões de encaminhamento associando as suas portas. E o de camada 3, possibilidade de executar roteamento. Possui hardware de switch especializado, né, para que possa rotear dados. Com isso a gente finaliza o capítulo 5. Um breve resumo aí do capítulo 5. Dê uma olhada no material, não adianta só ficar por conta da videoaula, que é algo bem resumido. Tem que ler o conteúdo todinho lá, do material que está colocado lá, o oficial para estudo. E a gente fica por aqui. Aquele abraço e até a próxima.